Colocar esse louvor aqui porque o Senhor tem falado muito ao meu coração desde a semana passada com esse louvor. Ele tem ministrado ao meu coração, né? Às vezes a gente passa por momentos, por desafios que você fala assim, eu não vou conseguir. É muito difícil, tá muito pesado, né? E num desses dias, o Senhor fala muito comigo quando eu tô fazendo almoço, quando eu tô colocando a mesa aqui pra minha família, né? E num desses dias, foi a semana passada, ele me trouxe à memória esse louvor, né? Que eu coloquei aqui pra vocês, que vai valer a pena. Então eu quero começar esse devocional de hoje, essa semana, te encorajando, falando pra você que eu não sei o que você tá passando, né? Mas eu sei que cada uma de nós estamos vivendo em alguma área da nossa vida, alguma situação desafiadora, algo que tenta nos tirar a paz, algo que tenta nos desanimar, né? Algo que tenta nos afastar daquilo que o Senhor pede para nossa vida. Mas eu quero falar para você, como disse esse louvor, vai valer a pena, né? Esse louvor, ele fala aos nossos corações que não importa o que nós estejamos passando, né? Que vai valer a pena, né? Que no final nós vamos, em nome de Jesus, se nós não desistirmos, nós vamos receber, né, esta coroa, nós vamos estar ao lado do nosso Pai e lá nós vamos viver até a eternidade com Ele, né? Por isso que a palavra fala que melhor o fim do que o começo. Então, eu não sei o que você está passando nesse início de semana, eu não sei o que vem afligindo o seu coração, qual tem sido a dor, qual tem sido a dúvida, qual tem sido a tristeza, né? Eu não sei, mas eu sei que vai valer a pena, né? O Senhor tem ministrado isso ao meu coração e eu quero ministrar o seu nesse início de semana, nas primeiras horas do dia. Vai valer a pena, né? Fica firme, volte o seu olhar para o alto, porque é de lá que vem o seu refúgio, né? Não tente buscar nas pessoas, nos relacionamentos, o que você vai encontrar somente em Deus, né? Volte o seu olhar para Deus. Ele te espera, Ele te aguarda, Ele cuida de você e vai valer a pena. Amém? Seja muito bem-vinda, Eliana. Nós estávamos sentindo sua falta. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua cirurgia, né? Que você tenha uma excelente recuperação. Minhas irmãs, eu quero, antes de orar aqui com vocês, falar sobre o nosso jejum, né? Andréia, como assim? Eu e a minha irmã, a gente já estava conversando, né, sobre nós abrirmos um jejum, né, nós estamos com algumas questões aí, eu falei para ela, vamos abrir um jejum, né, e ela mesma, né, semana retrasada, passada, André, você me ajuda no jejum? Eu falei, vamos embora. E aí, esse final de semana, né, na sexta e no sábado, a gente falou novamente, eu falei, vou orar, pedir pro Senhor, né, esse direcionamento desse jejum. E quem me conhece sabe que eu gosto muito do jejum de Daniel, que é um jejum de 21 dias, né? Eu já fiz o jejum de Daniel mesmo, seguindo a risca, né? O jejum de Daniel quando eu fui casar. Fez eu e meu marido. Nós entregamos o nosso jejum no dia do nosso casamento, né? Glória a Deus, foi uma bênção. E depois eu fiz outros jejuns também, a modelo de Daniel. E o que o Senhor colocou no meu coração foi esse jejum também de 21 dias, a modelo de Daniel. O que é o modelo? Nós vamos pegar como parâmetro o jejum de Daniel, mas nós não vamos seguir a risca, né? Porque se a gente for pegar o jejum de Daniel, vocês que conhecem, ele se absteve de todo o banquete do rei. Então, tudo que era gostoso, né? Tudo que era agradável aos olhos, ele se absteve. Então, ele comeu, basicamente, frutas, legumes e verduras e água. Só, né? Nenhum tipo de carne. Então, assim, é um jejum bem restrito, né? Então,
eu orando, pedi ao Senhor um direcionamento e me veio esse, né? De 21 dias, modelo de Daniel. Só que nós vamos poder comer algumas coisas. Nós não vamos ficar só com esses que eu acabei de dizer aqui para você. Então, eu fiz um post ontem convidando quem de vocês que gostaria de estar conosco, né? Nesse jejum. E aí eu decidi abrir, né, esse jejum para quem quisesse participar. Então, nós vamos orar agora, apresentar o nosso jejum. E nós vamos entregar o nosso jejum, se eu não me engano, na manhã do dia 22 de junho. Serão 21 dias direto, né? Teve alguém que me perguntou isso, André, é direto? É direto, sábado, domingo, feriado, nós vamos, né, seguir esse direcionamento aí de uma forma muito intencional. E o objetivo principal desse jejum, né, eu coloquei até lá no grupo, quem tá no grupo, eu coloquei no meu Instagram também, eu divulguei lá no meu Instagram, né? E o objetivo principal é de nós nos conectarmos mais com Deus. Deixa eu pegar aqui que eu vou ler para vocês certinho. Remover os obstáculos espirituais, fortalecer a nossa intimidade com Deus, matar tudo aquilo que nos afasta do nosso propósito. Então, nós vamos também, né, colocar, hoje, a hora que nós apresentarmos, o seu pedido pessoal, né? Eu não sei qual que é a sua demanda. Eu e a minha irmã, nós estamos jejuando por um motivo específico. E você, né? Aproveita e já coloca. Às vezes você quer jejuar pelos seus filhos, você quer jejuar pela sua família, pelo seu trabalho, por algo que você, alguma demanda que você precisa de que Deus esteja com você, né? Você vai colocar também o seu motivo de jejum nesses 21 dias. Nós temos o grupo, o link eu deixei aqui nos meus stories e depois eu vou colocar de novo para você que deseja entrar. Quem está no grupo Mulheres Obedientes também tem o link para você ir para o nosso grupo de 21 dias, tá? Outra coisa, além de nós fazermos esse jejum, que lá tá tudo explicadinho lá, quais são os alimentos que podem, quais são os alimentos que não podem, você também recebeu um direcionamento para você meditar no Salmo, hoje Salmo 1, amanhã Salmo 2, até os 21 dias, né? Cada dia nós vamos meditar num Salmo e nós vamos ter um momento mesmo com Deus. Deixa eu anotar aqui para você. Mostrar aqui pra você, ó. Hoje foi a minha meditação do Salmo 1, ó. Eu fiz toda a anotação de tudo que o Senhor falou ao meu coração, tá vendo? Antes, eu anotei também, ó, jejum 21 dias, ó, data de hoje, os meus pedidos de oração, tudo aqui, ó. Todos os meus pedidos. E a meditação do Salmo 1. E o que o Senhor falou ao meu coração. Então, eu levei para você também, deixei lá na postagem e deixei lá no nosso grupo um direcionamento, a leitura e como você vai ter esse momento com o Senhor. Tá bem explicadinho. Você vai ler, você vai meditar, depois você vai colocar um louvor, depois você vai ficar em silêncio para você ouvir a voz de Deus. E aí você vai anotar o que o Senhor te entregou, o que o Senhor falou ao seu coração, quais foram os direcionamentos que Ele apontou para você. Então, basicamente, nós vamos seguir esse cronograma. Não é algo que você tem que seguir à risca, mas é algo que vai te dar um direcionamento nesse jejum, porque tem pessoas lá no nosso grupo que não fizeram ainda um jejum longo. Então, são alguns pontos que vão te direcionar. Tá bom? Então, para você que ainda não entrou e deseja entrar, nós vamos começar hoje. Você pode apresentar o seu jejum hoje aqui e seguir conosco os 21 dias. E o grupo tá lá para te dar um respaldo, para te ajudar, possíveis dúvidas, né? O que você gostaria de compartilhar conosco, vai estar lá nesse grupo, tá? Então, entre, será bênção demais. Vai ser um tempo da gente desintoxicar
de várias coisas, de vários alimentos, né? Eu até falei pra minha irmã, vai ser muito impertinente pra mim, porque eu tava comendo muito açúcar, muito doce. Então, nesse período, nós vamos ficar sem refrigerante. Andréia, zero? Pode? Não, nenhum tipo de refrigerante. Nós vamos ficar sem doce, sem bolo, sem essas guloseimas todas. E nós vamos também ter um tempo, presta atenção, que eu acho que isso eu não coloquei lá no grupo. Nós vamos ter um tempo também que nós vamos nos abster de redes sociais. Por exemplo, o que você vai fazer? Andréia, do período da manhã, eu vou assistir o devocional e vou ficar até meio-dia sem rede social. Top, é o seu momento. Andréia, eu vou ficar a parte da tarde, da 1h até as 4, até as 5 horas. Top. Não, Andréia, eu vou ficar à noite, eu vou usar as redes sociais até as 5, 6 horas e depois eu vou usar só no outro dia. Top também. Andréia, eu vou tirar um dia da minha semana que eu vou ficar sem rede social, né, e me entregar mesmo, e estar ali com a palavra, estar ali ouvindo ministrações, né? A esse tempo que eu vou gastar com rede social, eu vou estar na palavra do Senhor, eu vou estar ouvindo a voz do Senhor, top também, tá, gente? Você que escolhe aí, mas um dos intuitos é você também se livrar de tudo aquilo que te distrai, tá bom? Então eu quero que você coloque aí quem de vocês que vai estar comigo neste jejum. Coloque aqui nos comentários, eu só vou dar um direcionamento ali e volto, tá? Ai, glória a Deus. Olha que bênção. Quem mais, gente? Quem mais vai estar comigo? O grupo, o link tá aqui nos stories e depois eu coloco também para vocês, tá bom? Glória a Deus. Bom, esta semana nós vamos caminhar, né, sobre um tema muito importante. O Senhor, ele tem falado ao meu coração para eu entregar para vocês tudo que eu venho, né, aprendendo no contexto espiritual. Então, essa semana eu coloquei uma enquete lá nos stories para vocês votarem. Então, nós vamos falar sobre todos aqueles temas, tá? Eu vou começar essa semana sobre heranças espirituais. Eu quero que você, em nome de Jesus, tenha um entendimento maior, tá? Um entendimento bem maior do que é o mundo espiritual e do que isso implica na nossa vida. Então, nós vamos começar a caminhar sobre esse direcionamento. Então, é importante que você esteja atenta, com o seu caderninho na mão, com a sua palavra aí, porque, gente, presta atenção, o que eu vou te falar está na Bíblia. Eu não vou fugir da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a nossa bússola, é aquilo que nós precisamos para nos orientar nas nossas decisões, na nossa vida. Então, palavra do Senhor na mão, papel e caneta, que essa semana nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Nós vamos alargar as tendas nesse conhecimento de mundo espiritual. Isso, Eliana, você não, tá? Você não. Pessoas que estão em tratamento, pessoas que às vezes estão tomando medicamentos, cuidado com as restrições, tá bom? Você espera um pouquinho, na próxima você vai. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, eu vou orar, né, com você, por essa semana. E nesse momento em que nós formos orar, quem estiver comigo no jejum, você vai apresentar o seu jejum. Você vai falar com o Senhor. Pai, nesse jejum, né, que nós estamos abrindo hoje, eu te apresento essa e essa situação, eu preciso de resposta assim, 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 você vai falar com Deus, tá bom? E depois nós vamos começar a caminhar por esse tema. Feche seus olhos. Pai, é no nome poderoso e grandioso do teu Filho Jesus que eu oro nesta manhã e te peço, cuida de nós.
Cuida da nossa casa, cuida da nossa família, sonda o nosso coração. Se tiver algo, Pai, que não esteja alinhado com a tua vontade, que o Senhor alinhe no dia de hoje. Pai, nós apresentamos nesta manhã o nosso jejum de 21 dias. Que nós possamos, nesses 21 dias, experimentarmos, Pai, de uma unção nova, experimentarmos de um zelo diferente da Tua parte, que o Senhor se revele a nós, fale ao nosso coração de uma maneira que nós estejamos precisando. Olha por nós, Pai. Olha por esses motivos que nós estamos te apresentando hoje. Nos ajude. Para aqueles que precisarem de direcionamento, Pai, mostre o caminho a seguir. Para aqueles que precisarem, Pai, de respostas, traga as respostas, Pai amado, Pai querido. Para aqueles que precisarem de um escape, de um livramento, seja aquele, Pai, que direcione em escape e livramento. Para aqueles que precisarem de uma provisão, de uma providência vinda direto do céu para a vida de cada um de nós, que o Senhor também, Pai, seja essa provisão, essa providência. Para aqueles que precisam de cura física, emocional, espiritual, nós te pedimos em nome de Jesus que através deste jejum nós possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós possamos acessar, Pai, as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Que nenhuma das suas promessas para a nossa vida deixe de se cumprir. Que nós possamos caminhar rumo às nossas promessas, que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, abre o nosso entendimento. Nós elevamos nesse momento os nossos pensamentos, a nossa mente cativa a Ti, a mais ninguém. Fala conosco, nos direciona, nos orienta, cuida de nós, cuida da nossa casa, cuida da nossa família e nos mostra o que nós precisamos fazer. Tudo isso eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém! Glória a Deus! Heranças hereditárias, heranças espirituais, né? Eu acho que eu escrevi errado aí, né, gente? Aí no nosso... Acho que eu escrevi errado aí, ó. Deixa eu mudar aqui, tá? Eu vou escrever de novo. Heranças espirituais. Pronto, para ficar certinho. A semana passada, nós caminhamos um pouquinho sobre esse tema. Quem lembra? Teve um dia que eu comecei a falar de heranças, né? Que é algo que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos cuidadores. E foi algo assim, foi um dia bem forte. A gente teve muitas perguntas, né? Nós finalizamos a semana passada, Pais de Joelhos, Filhos de Pé, sábado com a live com o Bispo Edson Lima. Quem assistiu foi bênção, né? Se você não assistiu, tá salvo aqui no meu perfil. E teve um dia que eu falei sobre essas heranças, que é tudo aquilo que a gente adquire dos nossos pais, das pessoas que exercem, né, uma influência sobre a nossa vida. E essa semana eu vou passar por alguns temas um pouco delicados, né? Eu vou falar para você sobre aborto, vai ter um dia que eu vou falar sobre consequências espirituais do aborto, que é tudo heranças que são gravadas no mundo espiritual, que são registradas no mundo espiritual e que trazem para a nossa vida consequências devastadoras para a nossa vida e para a vida também dos nossos filhos. Então eu quero que você fique bem atento essa semana, né? Se você puder depois compartilhar essa live com alguém, você compartilha. Eu tenho certeza que as lives dessa semana vão assim te dar um entendimento muito grandioso do mundo espiritual. Então eu gostaria que, se você pudesse, você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Gênesis 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 12. Nós vamos ver o que o Senhor vai nos falar sobre a bênção familiar, a felicidade de geração em geração. Nós vamos começar a falar de bênção e também de maldição. As pessoas pensam que maldição
vem da parte do inimigo das nossas almas. Mas eu já quero iniciar esse devocional quebrando essa ideia aí que por acaso você ouviu falar ou que por acaso você tem aí, né, na sua vida, na sua mente, como entendimento. Eu quero te dizer que a maldição também é da parte do Senhor. Deixa eu trazer um outro versículo aqui para você ver, para contextualizar o que eu estou falando. Não precisa abrir, tá? Eu só vou ler. Deuteronômio 11. Anota aí para você ler depois. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviares do caminho que vos ordeno, para seguires outros deuses que não conheces. Coloco diante de vós a bênção e a maldição. Então, o que é a bênção? A bênção nada mais é que a consequência que eu e você trazemos sobre a nossa vida e para a vida das nossas gerações quando nós obedecemos a Deus. Quando eu e você, nós obedecemos ao Senhor, as bênçãos estão sobre nossa vida, as bênçãos nos perseguem. Então não somos nós que corremos atrás das bênçãos, não são as bênçãos que vêm atrás de nós, mas para isso nós precisamos obedecer. E ao contrário também é verdadeiro, a maldição, ela vem. Olha o que diz o versículo 28 do capítulo 11 de Deuteronômio. Se não cumprirdes os mandamentos do Senhor. Ou seja, se eu obedeço, eu tenho bênção. Mas se eu não obedeço, eu tenho maldição. E tanto as bênçãos quanto as maldições, elas ecoam nas nossas gerações. Alcançam os nossos filhos, alcançam os filhos dos nossos filhos, né? Olha outra passagem que eu quero que você lê, você vai anotar aí. Anota aí para você ir lendo depois, tá? Para você não precisar abrir agora. Êxodo 20. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Quer dizer, se eu desobedeço, se eu desprezo o Senhor, se mesmo conhecendo a verdade, eu decido tomar um outro caminho, essa desobediência não custa somente para mim, mas vai custar também para os meus filhos, para os meus netos, para os netos dos meus netos, para as nossas futuras gerações. É isso que nós vamos estudar, meditar e ter entendimento nesta semana. Vamos caminhar pelas bênçãos e pelas maldições, e ambas têm consequências. Capítulo 12 de Gênesis, a partir do 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha o 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É a bênção que vai de geração em geração e também a maldição que vai de geração em geração. Deus aponta a direção da bênção. Deus, ele mostra para nós o que nós precisamos para que as bênçãos que ele já tem disponível para mim e para você venham até nós. E assim como ele fala também
de maldição, né? Se eu desobedecer, como eu disse agora há pouco, eu e a minha descendência vamos colher maldição. Existe uma herança, meu irmão, minha irmã, reservada para nós, assim como existiu uma herança reservada para Abraão. E qual que foi o direcionamento do Senhor? Sai da sua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, que eu vou te mostrar, eu vou te direcionar a terra que eu vou te dar como herança. O chamado para ser abençoado e abençoar famílias. Ei, olha para mim. Pode ser que hoje você olha para sua família, você olha para sua história, você só vê um rastro de desgraça. Você olha e fala assim: Andréia, para minha casa não tem mais jeito. Para minha família não tem mais jeito. Na minha família, o povo tudo larga, o povo tudo bebe, né? O povo tudo morre cedo, o povo tudo é pobre de maré desse. Na minha família, Andréia, não tem mais solução. Hoje o Senhor chama a mim e a você pelo nome. Andréia, saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Hoje ele aponta para mim e para você uma nova oportunidade de bênção. E quando o Senhor fala, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, olha aqui, o que o Espírito Santo falou no meu coração. Muitas das vezes não é sair de uma condição geográfica. Se mudar de um lugar para outro, pode ser para outro, pode ser que sim, pode. Teve um tempo na minha vida em que eu saí da minha terra, daqui de Iturama, do meio da minha parentela, saí da casa, no dizer de estar perto dos meus pais, e fui para um outro lugar. Isso é uma mudança geográfica. Mas hoje o que o Espírito Santo falou ao meu coração é que se eu e você, nós quisermos desfrutarmos de bênçãos, presta atenção, muitas vezes nós vamos ter que sair de uma terra que nos foi apresentada. Que muitas vezes nós vamos ter que sair de um contexto de destruição, de dor, de morte, que já está às vezes pré-determinado para a nossa família e para a nossa geração. Nós vamos ter que sair, meus irmãos, é aqui, na nossa mentalidade, é olhar para tudo aquilo que de repente, como eu disse agora há pouco, que você olha e fala assim, não tem mais jeito. Esse cenário é de morte, esse cenário é de destruição, acabou. Andréia, tem gente que chega para mim e fala assim, Andréia, o meu destino é morrer como a minha mãe, sozinha, sem marido, sem filhos, desfrutando de maldição. Ei, o Senhor hoje fala para mim, para você, sai desse lugar, sai dessa sua terra que está aqui impregnada aqui na sua cabeça, que está impregnada aqui no seu coração, sai do meio da sua parentela, sabe por quê? Porque às vezes você está sendo contaminado por essas coisas que vem passando de geração em geração. Mais uma vez, não é você mudar de lugar, muitas vezes não vai ser, mas você mudar a sua mentalidade. Peraí. Se até então a minha família colheu frutos de desobediência, se até então a minha família colheu frutos de maldição, eu me levanto, me posiciono no mundo espiritual, saio dessa terra de destruição e de maldição, aqui na minha mente, aqui no meu coração, e vou tomar posse da terra que o Senhor vai me mostrar. Ei, nesta manhã, nesta semana, o Senhor vai te mostrar. Ele começou a mostrar a terra em que é para você tomar posse. O cenário é de destruição, o cenário é de guerra, o cenário é de morte. O Senhor vai te mostrar esta semana uma terra de bênçãos. Por mais que seus pais foram assim, seus irmãos foram assim, o Senhor levanta a mim e a você nesta manhã
para tomarmos posse de uma terra que Ele vai mostrar, para que as bênçãos comecem a correr atrás de nós. Olha que forte isso. Olha que forte isso. Mas o quanto você e eu, nós estamos dispostas a sair de um lugar que foi impregnado na nossa mente, no nosso coração, e tomar posse de algo novo que o Senhor quer nos entregar. Quem aqui está disposta a isso? Olha o versículo 2. Nós estamos no capítulo 12 de Gênesis. Olha o versículo 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Farei de você um grande povo e abençoarei. Ei, a bênção de Deus faz a semente estéril se multiplicar. Pode ser que você está vivendo aí num solo estéril. Pode ser que a sua família seja uma família que foi construída sobre a esterilidade. Não dá fruto, não tem bênção. Mas hoje o Senhor nos chama e fala assim: Andréia, Thelma, Sandra, Etienne, eu farei de você um grande povo e eu te abençoarei. Eu te abençoarei, Andréia, mas o meu pai, quando eu nasci, lançou uma maldição sobre mim. O meu pai nunca colocou a mão sobre a minha cabeça e me abençoou. Eu nunca tive bênçãos na minha vida. E é o Senhor que está falando comigo e com você hoje. Eu te abençoarei. E quer saber mais? O favor de Deus, a bênção de Deus não pode ser bloqueada, impedida ou anulada. Por isso hoje o Senhor chama a mim e você para nos posicionarmos. O cenário é de morte, o cenário é de maldição. Você não tem exemplo na sua família. Você, assim como eu, também não nasceu num berço cristão. Pode ser que assim como eu, você esteja aí, ralando, estudando, meditando para aprender coisas que de repente outras pessoas já sabem, porque nasceram num berço cristão, porque foram acompanhadas de perto, e às vezes hoje eu e você nós temos que ralar para nós virmos para a palavra, né, entendermos, buscarmos e obedecermos. Não tem problema. Se você se posicionar, se você tirar a sua mentalidade daquela terra de maldição, daquela terra infrutífera, de tudo aquilo que os seus parentes às vezes vêm colhendo, e mudar a sua mente e sair, mais uma vez, muitas vezes não vai ser geograficamente, mas vai ser emocionalmente, espiritualmente. Pode ser que a sua família, até então, meu irmão, minha irmã, presta atenção, seja uma família dominada pela depressão, pela ansiedade, pela crise de pânico. Ai, André, é normal, a minha mãe teve, a minha avó teve, a minha tia tem. Ei, se levante hoje, se posicione hoje, saia da sua terra, saia desta mentalidade de enfermidade, de doença, de morte. Se posicione, porque o Senhor, Ele vai mostrar para mim e para você. Ele está mostrando para mim e para você nesta manhã uma terra nova, uma oportunidade nova. Mas para isso você vai ter que sair desse contexto. E para isso você vai ter que renovar a sua mente. E para isso você vai ter que se levantar como uma guerreira vencedora. Porque a bênção do Senhor, anota isso aí, a bênção de Deus faz a semente estéril multiplicar. Não tem frutos, não tem água, vai multiplicar. Hoje, ao ler o Salmo 1, deixa eu ler aqui para você o que o Senhor falou no meu coração. Ao ler o Salmo 1, lá fala que nós seremos como árvore plantada à beira das águas correntes. O que é uma árvore plantada à beira das águas correntes, minhas irmãs? Ela é frutífera. Olha o que o Senhor falou no meu coração hoje de manhã. Ela é uma árvore viçosa. As pessoas se beneficiam dela.
Ela dá sombra para o cansado, ela sustenta o que tem fome, as suas raízes são firmadas no Deus da provisão. Essas árvores, elas conseguem suportar o tempo da sequidão, das tempestades, pois estão firmadas no Criador. Por outro lado, nós vemos que os ímpios são como a palha que o vento leva. Nunca estão firmes, sempre estão à mercê das situações. O que significa palha? É algo de pouco valor, é algo frágil, é algo que não se firma, que facilmente é incendiado e também é descartado. Isso que o Senhor falou comigo hoje de manhã. Ei, nós temos uma herança. Pode ser que a sua herança espiritual hoje não seja boa. Mas hoje o Senhor nos convida a sair desta terra de escravidão, a sair dessa situação que há muitos anos você vem sustentando, para você tomar posse de uma nova terra, da terra que Ele vai te mostrar. Você sabe por quê? Porque Ele quer fazer de mim e de você um grande povo. Andréia, até então, a minha família foi acometida de maldição, pois é através de você pode escrever aí, através de mim. Ele vai fazer um grande povo e vai abençoar a mim e a você. A mim e a você. E a palavra ainda fala: tornarei famoso o seu nome. Você sabe o que isso quer dizer? Que vai despertar na sua vida honra e fama espiritual. Honra e fama espiritual. Ah lá, aquela lá é uma mulher que ora, que jejua, que vai aos pés da cruz de Jesus, que levanta outras mulheres, que guerreia pela sua família. Fama espiritual. Você precisa entender isso. Às vezes até hoje, até ontem, até, não sei, teve um decreto de morte. Tem algo que você fala, não é assim mesmo. Meu irmão, olha pra mim, não é assim. Não é assim. Herança é algo que para eu e você nós recebermos, nós só precisamos ser filhos. E quando que eu abro mão de uma herança? O que eu tenho que fazer, juridicamente falando, quando eu quero, não quero esta herança? Eu tenho que fazer uma petição. Eu tenho que ir lá, fazer um documento, falar, eu abro mão dessa herança, eu não quero isso para mim. Não é assim? No mundo espiritual é a mesma coisa. Se tem alguma herança, se tem algo que eu não desejo para mim, que eu não quero que meus filhos sejam amaldiçoados ou beneficiados, eu preciso abrir mão. E você sabe de jeito que a gente abre mão, é levando aos pés da cruz de Jesus, é nos arrependendo, é pedindo perdão dos nossos pecados e é abrindo mão de algo que aparentemente parece ser uma coisa boa, mas que tem trazido prejuízo para as nossas gerações. Então eu e você, nós somos convocadas, nem convidadas, a nos levantarmos, como a Elaine colocou, é através de mim, para que as nossas gerações, elas sejam alcançadas com bênçãos e não com maldição. Você será uma bênção. Você será uma bênção. Se até então você foi amaldiçoado, você será uma bênção. Você será bendito. Olha o 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Tem recompensa. Tem recompensa. O mesmo favor de bênção que é derramado sobre a sua vida será também derramado sobre aquelas pessoas que te abençoam. Agora, aquelas pessoas que te amaldiçoam serão também amaldiçoados. O que você quer tomar posse hoje? De bênção? Você quer ver as suas gerações serão alcançadas com bênção? Bênçãos que protegem das ameaças, bênçãos que conseguem revidar dos ataques, é isso? Então você precisa abençoar. Você precisa
posicionar. Aí sim, você vai viver num contexto de bênção. Mas se você é uma pessoa que quer abrir mão disso, e por favor não abra. Por favor não abra. Lembra que eu disse a semana passada que não existem espaços vazios? Que os espaços eles são preenchidos. Então olha aqui para mim. Ou vai ser preenchido de bênção, ou vão ser preenchidos de maldição. Ei, se Deus te abençoou, se Deus olhou para você e viu o favor, Ele vai, presta atenção, amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam. Mas aqueles que te abençoarem também serão abençoados. Aqueles que reconhecerem aquilo que você carrega também serão abençoados. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. E ele ainda fala, escolhe, pois, a bênção. O que nós estamos escolhendo? A vida é assim mesmo, Andréia. Meus pais foram assim, né? Eu estou fardada a isso, não. Saia da sua terra, lembra? Da mente. Saia do meio dos seus parentes que ficam falando para você, é isso mesmo, ah lá, você é igual ao seu pai, você vai morrer igual ao seu pai, você não vai ter bênção, você vai nascer assim, morrer assim, igual Gabriela, síndrome de Gabriela. Não. Saia desse contexto e vá para a terra que o Senhor Deus vai te mostrar. Uma terra de bênção, uma terra que vai abençoar a sua descendência, uma terra que vai fazer da sua descendência uma descendência favorecida e privilegiada. Olha o versículo 3. Abençoarei os que o abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de vocês, olha essa parte, e por meio de você que está aqui, todos os povos da terra serão abençoadas. Tem algumas versões que diz, por meio de você serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção, ela opera um legado. Essa bênção é um legado que vai ser transmitido de geração para geração. Às vezes, até hoje, foi assim. Mas e de agora para frente? Você tem filho? Se você tem filho, você tem uma grande disposição, uma predisposição a ter netos, a ter bisnetos. O que você quer que eles presenciem? É bênção? Não, André, é bênção, lógico que é bênção. Então se posiciona. Tira o seu pensamento de tudo aquilo que você viveu. Olhe para o seu passado para você ser grata. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você não vai esquecer o que você passou. Mas você vai olhar para aquilo e falar, oh meu Deus, obrigada. Isso me fez crescer. Só que tem gente olhando para o seu passado e vendo dor. Olhando para o seu passado e estando agarrado nele. Olhando para o seu passado e já decretando o seu presente e o seu futuro. Com meu pai foi assim, com a minha mãe foi assim. E comigo vai ser assim, não vai ser. Não vai ser, mas você precisa se posicionar. Você precisa entender que a sua mente, o seu coração tem que estar ligado ao céu e não com a sua história familiar. Existem bênçãos e existem maldição. O que você quer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, a partir de você e a partir de agora? Êxodo 26 diz assim, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. André, os meus pais foram os pais que desobedeceram ao Senhor. Os meus pais foram os pais que não cumpriram os mandamentos do Senhor. Decida você hoje cumprir. Decida fazer algo novo a partir de você. A partir da sua vida. Ei, o que o Senhor vai nos entregar a partir de hoje aqui nesse devocional, você consegue mudar a sua história. Mas você precisa se posicionar. E quer que eu diga mais? Se posicionar te custa tudo. Você está preparada? Você está preparada para romper com comportamentos, com pessoas, até com pessoas, para se levantar de mesas,
que não vão te caber mais? Você está preparada para se posicionar no mundo espiritual em favor dos seus? Para você ter as bênçãos te perseguindo? Chega. Se até então foi maldição, se até então foi morte, nós vamos essa semana aqui de uma forma muito séria passar por esses lugares da nossa história e falar: chega, chega, acabou. Eu rompo com as trevas, eu rompo com as maldições e eu me posiciono no mundo espiritual em favor da minha vida, da minha casa, da minha família e das futuras gerações. Sinto muito se os meus pais viveram uma vida que desagradaram a Deus. Perdão, Senhor, por isso. Mas eu quero viver uma vida que te agrade. Eu quero te obedecer. Eu quero ser aquela que se levanta em favor da minha casa, da minha família. E que se até então foi maldição, a partir de agora, a partir da minha vida, será bênção. Amém? Fez sentido aí pra você? Deus vai falar muito conosco essa semana. Ele vai derramar muitas coisas aqui para que você tenha a oportunidade de fazer um concerto com Ele. Então não perca o devocional dessa semana. Como eu disse, divulgue, né? Vamos ajudar outras pessoas. Se você não entrou no nosso grupo de jejum e ainda deseja entrar, ainda tem tempo, entra lá. Eu te espero amanhã pra gente caminhar mais um pouquinho. Meu Deus, amanhã tá forte também. Fiquem com raiva de mim não, tá, gente? Meu Senhor tem me cobrado muito pra falar com vocês das coisas que Ele me levou a aprender. Pode ser que doa, mas essa dor também veio em mim, mas em forma de cura. Não negocie com o inferno. Saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes e tome posse da terra que o Senhor vai te mostrar. Beijo no seu coração, Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau.